Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer em revê-los, né? Aqui hoje a nossa aulinha será da unidade 4, será a continuação do que a gente estava trabalhando em sala, né? Movimento uniforme, a unidade 4 lá. Tá tudo bonitinho lá na teoria do seu caderno, eu vou fazer um exemplo aqui depois e alguns exercícios e passar uma tarefinha aí pra gente fazer, beleza? Bom, qual é a minha ideia aqui? Falar de velocidade relativa inicialmente. Você tem que pensar o seguinte, ó. Quero que você entenda o seguinte. Imagine que você esteja viajando com seu pai. Tá você lá viajando e seu pai está a 100 km por hora. O carro da frente, imagine que ele também esteja a 100 km por hora. Se vocês continuarem na mesma pista, certo? Existe alguma possibilidade do seu pai conseguir passar o carro da frente, sem aumentar a velocidade? Se o carro da frente estiver a 100 e você a 100, seu pai, na verdade, é impossível de passar. Sabe por quê? Porque a velocidade de um carro em relação ao outro é zero. Eu digo que um carro está em repouso em relação ao outro. Velocidade, ela é sempre relativa. Tá? Mas aí eu posso pensar que a velocidade de 100 km por hora, como aquela marcada no velocímetro, é em relação ao solo, em relação a uma árvore, em relação a alguma coisa parada no chão. Só que a velocidade de um carro em relação ao outro, nesse caso, quando eu estou com o mesmo sentido, é 0 km por hora, ou seja, repouso. Aí vamos pensar assim, não, seu pai decide, não, vou passar, não aguento mais ficar aqui atrás. Abre assim e fala assim, agora vai, pisa, vai para 101. E aí, o carro na frente a 100, seu pai vai a 101. Você acha que vai ser rápido de passar? É claro que não, né? Você sabe que vai demorar. E sabe quanto tempo que demora? É a mesma coisa se o outro carro estivesse parado e seu pai viesse a 1 km por hora. Então, porque a velocidade relativa, a velocidade de um carro em relação a outro é apenas 1. Bom, então como que seria para o seu pai conseguir passar com maior eficiência? Ele abre e pisa, né? Vai para 120, 130, muito não mais que isso, que não é perigoso, né? Mas vamos lá, vai para 120 por hora. O outro carro abre e o tempo de ultrapassagem é o mesmo que se o outro carro estivesse parado e seu pai viesse a 20 km por hora. É a velocidade relativa. Então, a velocidade de um carro em relação ao outro, quando eles estão no mesmo sentido, é a subtração. Então, repare aqui, ó, eu tenho dois móveis, A e B, e eles estão no mesmo sentido. Qual seria a velocidade de um em relação ao outro? Eu posso escrever que a velocidade relativa será uma menos a outra. Por que eu estou colocando em módulo? Porque eu não quero levar em consideração sinal aqui, orientação, tá a favor ou contra a trajetória. Você vai pegar o maior valor e menos o menor. É o maior menos o menor. E ponto. Essa é a velocidade relativa entre os dois. Bom, mas você já deve ter visto, e hoje em dia a maior parte das estradas, elas são de pista dupla, né? E por quê? Para evitar que haja muito cruzamento de carro em sentidos opostos. Você já deve ter ouvido falar que a colisão frontal é perigosíssima, é o pior tipo de colisão que temos. Sabe por quê? Porque se você pensar na velocidade de um carro em relação ao outro, quando isso acontece, será a soma. Então você fala assim, vou devagar, vou apenas a 80. Um outro carro vem na sua direção, também a 80. O que vai acontecer? A colisão é como se fosse a 160 km por hora. Vocês se encontram a 160 km por hora. Aí você diz, mas como? Aumenta? Surge velocidade do nada? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vocês têm dois carros bem distantes um do outro. Você vem a 80, anda 80 km em uma hora. O outro carro também está à mesma velocidade, também anda 80 km em uma hora. Então, cada um andou 80 nessa uma hora. Vocês se aproximaram quanto? 80 de um lado, 80 do outro, e vocês se aproximaram 160 km. Então, eu posso dizer, nesse caso, que a velocidade relativa, quando eu tenho sentidos opostos, é a soma das velocidades.
Então, a velocidade relativa, quando eu tenho sentidos opostos, é a soma dos módulos das velocidades. Aí você fala, entendi. E é por isso que dizem que se um carro vem a 100 e o outro vem a 100 no sentido oposto, a colisão é a mesma coisa de bater num carro parado e um vira 200? Exatamente. Bom, mas para que a gente está fazendo isso? Porque se a gente calcula a velocidade relativa, a gente consegue ver, entre aspas, a velocidade de aproximação ou afastamento de um carro em relação ao outro. Porque depois, a nossa ideia é usar isso aqui, ó. Velocidade relativa é a distância relativa entre os dois sobre o tempo. E aí, nós podemos pensar que como essa relaçãozinha, que é V igual a ΔS sobre ΔT, que a gente já aprendeu, nós conseguimos resolver esse tipo de exemplo aqui, ó. Bom, repare no seguinte, ó. Eu tenho dois corpos, um A e um B. Eles estão no mesmo sentido, repare aqui, ó. Se eles estão no mesmo sentido, eu posso calcular a velocidade relativa. E a pergunta em quanto tempo eles se encontrarão? Vamos fazer? Ó, primeiro vamos calcular a velocidade relativa dos dois. Como eles estão no mesmo sentido, é um menos o outro. O maior menos o menor. Repare que aqui eu já coloquei em módulo, não precisa de mais nada. A velocidade relativa aqui então vale 20 km por hora. Em quanto tempo ele se encontra? Vamos aplicar. Se eu fizer velocidade relativa, distância relativa, tempo. A velocidade relativa, 20. Distância relativa, 60. O tempo é o que eu quero. Aí eu passo, vou cortar esse zerinho com esse, passo isso multiplicando, passo 2 dividindo. Eu vou ter 6 dividido por 2, ou seja, daqui a 3 horas. Então, quando começa, repare que o A está 60 km atrás. E ele vai andando. Daqui 3 horas ele alcança o B. Sabe por que são 3 horas? Porque a cada hora ele consegue tirar 20, ó. Porque se esse anda 100 km por hora e esse anda 80, significa que a cada hora esse anda 20 km a mais. Então, a cada hora ele consegue tirar 20 aqui. Tá bem? Fechou? Vamos fazer o exercício número 3, da página 277. Página 277, exercício número 3. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100, a velocidade de 15 metros por segundo. O deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem é... O que você pode fazer? Eu vou representar aqui o trem visto de cima e aqui a motocicleta. Então, aqui é a moto, aqui é o trem. Aqui eu tenho 100 metros. Aqui a moto vai ultrapassar. Qual é a velocidade da moto? Velocidade da moto, nesse caso, 20 metros por segundo. Qual é a velocidade do trem?
Nesse caso, 15 metros por segundo. Bom, o que seria legal? Calcular quanto tempo demora para passar. Como que eu calculo quanto tempo demora para passar aqui? Eu vou pegar esse daqui e fazer a velocidade relativa. Qual que é a velocidade de um em relação ao outro? Eles estão no mesmo sentido, então é um menos o outro. O maior, que é 20, menos o menor, que é 15, vai dar 5 metros por segundo. E qual que é a distância de um em relação ao outro? Gente, os dois vão andando, eles vão percorrer uma distância maior, mas eu estou dizendo que é um em relação ao outro. O trem, a frente dele, está 100 metros à frente da moto. Essa é a distância de um em relação ao outro. Então eu posso fazer velocidade relativa, distância relativa, o tempo. Velocidade relativa, 5. Distância relativa, 100. Tempo é o que eu quero. Passo isso para lá, passo 5 dividindo, eu tenho que o tempo é 100 dividido por 5. Ou seja, ele demora, nesse caso, 20 segundos. Falando em trem, um trem passando aqui perto. 20 segundos a moto demora para passar o trem. Só que não foi essa a pergunta. A pergunta foi: quanto que a moto percorre quando ela vai ultrapassar o trem, não é isso? Aí você fala, 100? Não, seria 100 se o trem tivesse parado e a moto viesse. Os dois estão andando, tá? Quando a gente faz com 100 aqui, é porque a gente está fazendo a distância de um em relação ao outro, mas os dois vão andando. Imagina o trem, a moto vem e passa. Então agora, vamos considerar a moto. A moto. Quanto que a moto percorre nesse tempo? Então, que não é velocidade média, é velocidade da moto. Velocidade da moto, 20. Quanto que percorre? É o que eu vou calcular. Em quanto tempo? Quanto tempo demora para passar? 20 segundos. Então, aqui tem aqui 400 metros. Então, a moto percorre 400 metros até ultrapassar o trem. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado aí. Você vai juntar o que aprendemos aqui agora com o que foi passado em sala, tá? Tentar fazer os exercícios. Os exercícios de tarefa estarão na descrição do vídeo, tá? Você tem a data para entrega, eu vou postar lá no grupo de WhatsApp de vocês. Espero que ajude. Qualquer dúvida é só perguntar. Beleza? Fechou, gente? É nóis!